não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo quero pedir para você que tiver condições, seja membro do canal ou apoie nosso canal. Os canais conservadores aqui no YouTube passam por muita dificuldade e também em toda grande rede social. A gente é censurado, alguns vídeos a gente não consegue postar, alguns vídeos eles não deixam a gente deixar aqui no YouTube, eles excluem. Algumas postagens também que eu estava tendo bastante problema lá na comunidade. Então a gente precisa de todo apoio. Quem puder, seja membro, apoie, participe da vaquinha e ajude nosso canal a continuar aí trazendo informações, verdade, conteúdo e conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Valeu, tamo junto, forte abraço. Benedetto Croce vê o universo a filosofia de Benedetto Croce, sobretudo na filosofia da cultura, e ele vê a cultura como dividida num certo número de departamentos cuja estrutura e cujo conteúdo não é trocável com os departamentos vizinhos, porque reflete, vamos dizer, as categorias fundamentais do espírito humano, tá certo? E entre essas divisões, são basicamente 4. Em primeiro lugar, você tem o mundo do conhecimento determinado pelas categorias do verdadeiro e do falso. Então, seria o mundo da lógica, das ciências e da filosofia. Por outro lado, você teria o mundo da arte, que é determinado pelo conceito do belo, tá certo? O qual não tem nada a ver com o verdadeiro e o falso. Mas que tem, vamos dizer, suas exigências próprias. Quer dizer, o belo, tal como o entende Benedetto Croce, não é bem o belo da estética antiga, mas é simplesmente a representação, a expressão correta das impressões que nós temos do mundo vivido. Quer dizer, quando você pega, vamos dizer, a impressão tal como foi realmente captada pelo artista e a traduz, tá certo, numa forma, você teria o que? O conhecimento singular, ao passo que na outra divisão, você teria, na divisão científico-filosófica, você teria o conhecimento universal, quer dizer, todo conhecimento que se pauta pelas categorias do verdadeiro e do falso, ele busca, vamos dizer, uma universalidade abstrata. E a arte, ao contrário, vai buscar, vamos dizer, a apreensão do singular enquanto tal. Tá certo? Nas outras duas divisões, você teria, por um lado, o que ele chama a ética, né? Baseado, evidentemente, no conceito do bem e do mal, também considerado na sua universalidade, e, em oposição a ela, você teria o útil e o prejudicial, que é o mundo do que ele chama a econômica. Então você tem as 4 disciplinas fundamentais, a lógica, a estética, a ética e a econômica. Esta teoria do Croce teve um impacto muito grande no mundo da história da cultura, entre os historiadores da cultura, e isso logo produz uma reinterpretação de Maquiavel. Então, imediatamente tenta-se colocar Maquiavel na categoria da econômica, porque ele está falando daquilo que é útil, tá certo, para a comunidade humana, independente de ser eticamente bom ou mal. Porém, outras investigações, empreendidas sobretudo por um historiador chamado Luigi Russo, destacam que a neutralidade do Maquiavel perante o significado moral da situação que ele descreve não é exatamente o do cientista, tá certo? Mas o do artista que está, vamos dizer,
descrevendo uma estrutura, uma máquina, vamos dizer, encantado com a mecânica dela, tá certo? E descrevendo o Estado, então, como se fosse uma obra de arte. Luigi Russo. Então Maquiavel não estaria tanto falando na clave da econômica, isso é, do útil e do lesivo, mas na esfera da artística. Quer dizer, a concepção de Estado de Maquiavel não seria uma descrição científica da realidade, mas seria uma obra de arte. Certo? Quer dizer, então, na verdade, isso inverte a interpretação, porque em vez de ele estar descrevendo o Estado como ele realmente funciona e tentando tirar dali leis universais que valem para todos os Estados, ao contrário, ele está inventando uma estrutura cujo significado moral não lhe interessa, porque ele está interessado apenas, vamos dizer, na forma considerada em si mesmo. Então Maquiavel seria um formalista artístico, né? Aí cria uma situação difícil, porque essas interpretações são antagônicas, né? São separadas por 180 graus. Porém, um pouco mais adiante, surge a primeira interpretação que me parece viável de Maquiavel, que foi empreendida por Antônio Gramsci. Antônio Gramsci havia lido muito um autor chamado Georges Sorel. E Georges Sorel nota que no mundo, o mundo da política é movido, vamos dizer, por objetivos que as pessoas pretendem alcançar no futuro. Esses objetivos, no entanto que você está lutando por eles, não existem efetivamente. Tá certo? Então, tudo que acontece na política tem que vir do mundo do mundo das ideias para a realidade. Então, ele tem que existir antes como uma utopia, ou antes como um ideal, tá certo? E ele inventa, então, o conceito de mito. Quer dizer, o conceito soreliano do mito não é o conceito que tem os historiadores da mitologia, quer dizer, não tem nada a ver com os estudos de mitologia clássica. O mito, para Georges Sorel, é uma imagem agente, quer dizer, uma coisa que não existe, tá certo? Mas que, uma vez divulgada pela população, funciona, vamos dizer, como um hormônio, quer dizer, coloca a sociedade em movimento para tentar realizar aquilo, tá certo? Então, uma imagem dotada de um poder magnético, né? E Antônio Gramsci, que não era nada burro, é, na verdade, o primeiro sujeito que percebe, que entra na pista certa da interpretação de Maquiavel. Podemos dizer que Gramsci entendeu Maquiavel realmente, né? Isso é o que eu acho, né? Tem gente que pode defender as outras interpretações. Então, vamos dizer, o príncipe de Maquiavel é uma entidade inexistente, quer dizer, não existia aquele governante, é um governante onipotente, quer dizer, capaz, vamos dizer, de se elevar do meio da multidão e, através de uma sucessão mirabolante de golpes e trapaças, adquirir o poder absoluto, né, sobre a unidade política, fosse um principado ou qualquer outro regime, né? O príncipe, então, seria um mito. Quer dizer, isso se deve ao fato de que a Itália, na época de Maquiavel, ela não tinha unidade política, ela estava dividida em 5 principados independentes, mais ou menos hostis entre si, e que, em função desta divisão, o país tinha sido facilmente invadido pela França, como mais tarde a França será facilmente invadida pela Alemanha, né? Então, os franceses entraram lá, fizeram um arraso, e os italianos estavam se sentindo muito humilhados, e o príncipe de Maquiavel seria uma resposta a essa situação humilhante. Então, ele delineia este mito, né, do príncipe onipotente e o lança ao público como um mito soreliano, quer dizer, uma imagem magnética que deveria produzir a mobilização das massas
naquele sentido. Quer dizer, mesmo que o que fosse realizado no fim não coincidisse exatamente com o mito originário, a coisa teria funcionado de algum modo. Então aí nós já temos essa sucessão de interpretações, quer dizer, o Maquiavel mal conselheiro, o Maquiavel imoralista, o Maquiavel cientista, o Maquiavel artista e o Maquiavel mitógrafo. Não é isso? Esses 4 elementos estão presentes, de fato, em Maquiavel, tá certo? Porém, logo em seguida surge uma quinta interpretação, e eu estou abreviando, houve muitas outras, tá certo? No meio disso, e o fato de que cada uma delas tenha alguma veracidade em si já mostra que Maquiavel não é um tema, mas um problema, né? Eu escolhi essa dentre centenas que existem. Logo em seguida surge uma quinta, justamente com o filósofo Leo Strauss. Leo Strauss é um sujeito que, em pleno século XX, ele descobriu que depois de Platão e Aristóteles não havia acontecido praticamente nada. E que então dedicou a sua vida, a restaurar o sentido da filosofia clássica, sobretudo da filosofia política clássica. Ele era professor de filosofia política na Universidade de Chicago e exerceu uma influência enorme, tá certo? Inclusive na política prática. Afirma-se que meia dúzia de... E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.